Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre um dos chamados clássicos da sociologia. Aqueles sociólogos que lançaram aí as bases da reflexão sociológica a partir do seu nascimento como ciência moderna no século XIX. E o teórico da nossa videoaula de hoje é Karl Marx. E nós vamos ver como ele desenvolveu e como ele propôs a investigação da sociedade, tendo como enfoque a economia ou a estrutura econômica na sociedade. Então vamos saber um pouquinho o que isso significa e por que esse enfoque econômico dado por Marx na investigação sociológica? Vem comigo! Bom, para Marx, se eu quero entender a sociedade, a primeira coisa que é preciso é entender as suas estruturas, analisar as suas estruturas para entender como a sociedade está constituída e como a sociedade está formada. Então eu tenho que investigar aí a estrutura base da sociedade. E na leitura marxiana, os seres humanos eles se colocaram em relação de maneira natural e necessária. Ou seja, as sociedades humanas, na leitura marxiana, elas não surgiram de um processo deliberado. Não é que os seres humanos estavam, cada um individualmente, vivendo no seu estado de natureza, separados em sensibilidade, e de repente resolveram fundar a sociedade. Não. As sociedades, elas nasceram de maneira natural e para o cumprimento de uma necessidade, para a satisfação de uma necessidade. Então, as relações sociais, elas são determinadas por um princípio necessário, né? Algo que se impôs aí ao ser humano e o levou a fundar a sociedade. E que relações necessárias são essas? A necessidade de produzir. Ou seja, para viver em sociedade, o ser humano não tinha como viver apenas extraindo da natureza aquilo que ele precisaria para sobreviver. Então, para sobreviver, era necessário produzir. Então foi essa necessidade de produzir que fez o ser humano aí fundar a sociedade. Portanto, toda sociedade se funda sobre a necessidade de produção. Nenhuma sociedade sobrevive, se mantém sem atividade de produção, sem produzir as condições básicas para a manutenção e a subsistência dessa sociedade. Por isso, essa necessidade de produzir aí está na base de toda e qualquer sociedade. E essa necessidade de produção, em primeira instância, não é produção ideal. Né? Então, em primeira instância, as sociedades não têm necessidade de produzir ideias, produzir leis, produzir uma moral, produzir arte, não. Esses elementos vêm depois. A primeira necessidade que o ser humano tem é garantir as condições materiais de sobrevivência. Ou seja, para viver, para poder fazer história, o ser humano precisa comer, precisa beber, precisa se vestir, se proteger da natureza, da chuva, do vento, do frio, produzir abrigos. Então, as primeiras necessidades são necessidades materiais, né? Porque a gente não come ideias, né? A gente não veste ideias, a gente produz ideias, elas são fundamentais na sociedade, sim, mas a primeira necessidade é a necessidade material. E é justamente para satisfazer essa necessidade material que o ser humano se junta com outro ser humano e funda a sociedade. Então, o que está na base de toda e qualquer sociedade para Marx? A estrutura econômica da sociedade, daí porque o enfoque na economia. Marx vai dizer, se eu quero entender uma sociedade, seja qual for a sociedade, seja que elemento for da sociedade, eu tenho que entender a estrutura dessa sociedade. Portanto, se as sociedades não nascem do acaso, né, e já não vieram prontas para a humanidade, elas são resultado de um processo histórico, essa necessidade de produzir materialmente a vida está na base da sociedade. Aí eu posso entender para Marx o que ele chama de estrutura social. Né? Marx compreendia a sociedade constituída de duas estruturas básicas. Né? Aquilo que está no nível da existência e aquilo que está no nível da consciência. No nível da existência é a garantia da existência. Para a gente existir, para o ser humano sobreviver, como eu disse há pouco, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa se proteger da natureza,
né? Precisa criar uma série de elementos aí materiais para a sua manutenção, a sua subsistência. Isso é a primeira necessidade, isso são as necessidades mais imediatas. Isso que está na necessidade mais imediata constitui o que Marx chamou de infraestrutura social, ou seja, aquilo que está na base da sociedade. Essa infraestrutura social, ela constitui aí os elementos fundamentais para a estrutura econômica, né? A totalidade dessas relações de produção na infraestrutura, ela constitui a estrutura econômica da sociedade. Por isso, toda sociedade se organiza sobre uma estrutura econômica, toda sociedade tem uma economia de base. E essa economia de base, ou seja, essa infraestrutura que vai determinar a superestrutura social, né, que é a produção da vida no nível da consciência. O que é a superestrutura social? É tudo aquilo que o ser humano passa a produzir na vida em sociedade e que não é elemento material, né, elemento ideal. Certo? Então, aí são as ideias, né, o nível da consciência. Né? Então, todas as ideologias, né, ou seja, todo o conjunto de ideias, constitui a superestrutura da sociedade. Né? Ou seja, para Marx, se eu quiser entender qualquer elemento da sociedade, o tipo de Estado, as leis, as relações sociais, a religião, a cultura, a moral, a arte, a educação de uma sociedade, eu tenho que começar por onde? Pela base. Mas eu estou estudando a educação da sociedade, como é que se organiza o ensino. Para eu entender como se organiza o ensino, eu preciso entender como a sociedade se organiza para produzir. Certo? Então, à medida que a infraestrutura muda, a superestrutura também muda. Quer ver um exemplo bem prático e bem simples dessa mudança na infra que leva à mudança na superestrutura? Antes do nascimento da indústria capitalista, por exemplo, moderna, a maioria das pessoas aprendia uma profissão, sobretudo no que diz respeito à produção imediata, né? A agricultura, a pecuária, o artesanato, o trabalho manufaturado, como calçados, roupas, a construção. Isso era passado, por exemplo, de pai para filho. Né? Então, o conhecimento técnico era passado para o desempenho de uma profissão, era passado geralmente de pai para filho de maneira ali imediata, né? No contato direto das pessoas, dos indivíduos com a atividade de produção. Com o nascimento da indústria moderna, você não tinha uma tradição de produção em indústria, então não tinha como passar de pai para filho, se não tinham aí os pais trabalhando na indústria para passar isso para os filhos. Então, muda a estrutura econômica e, por isso, há uma necessidade também de mudar a estrutura educacional. Então, agora a gente precisa educar pessoas para trabalhar na indústria. Né? E aí, à medida que a indústria vai avançando, vai evoluindo, vai progredindo, vai se especializando, é preciso habilidades cada vez mais especializadas também para trabalhar com essa nova estrutura econômica. E aí você pensa, por exemplo, em toda uma educação que forma, né, pessoas para trabalhar nessa área. Né? Por isso que, à medida que a indústria foi se especializando aqui no Brasil, por exemplo, que acontece já lá para o final do século XIX, virada para o século XX, aí começa a nascer uma pedagogia voltada para isso. Né? No Brasil isso ficou conhecido como a pedagogia tecnicista, ou seja, uma educação que pensa a introdução desse aluno no mercado profissional aí dessa indústria, que não tinha ainda um precedente, não tinha aí uma tradição, né? Porque estava começando, estava se desenvolvendo. Então muda a estrutura, muda também a superestrutura social, certo? Por isso, o enfoque na leitura sociológica do Marx ser um enfoque economicista, ou seja, ser um enfoque na economia. Se eu quero entender qualquer coisa aqui do nível da superestrutura, eu tenho que entender o que está aqui na base, na infraestrutura social. Nessa infraestrutura social está a economia, a necessidade de produção. Pois bem, para Marx, não é a consciência do homem que forma, que determina o seu ser social. É o seu ser social que determina a sua consciência. O que isso significa em Marx? Significa dizer que, na leitura marxiana, o indivíduo ele não é
livre, por exemplo, quando pensavam os iluministas que vieram antes do Marx, ao exercer, ao fazer uso público de sua própria razão e de sua própria consciência. Por quê? Porque se tudo aquilo que está na superestrutura depende da infraestrutura social, até o nível de consciência dos indivíduos é determinado pela estrutura econômica da sociedade. Mas o que isso quer dizer, professor? O que significa dizer que o nível de consciência depende da estrutura econômica da sociedade? Significa dizer que, de um modo geral, a nossa maneira de pensar, ela também é influenciada pela estrutura econômica da sociedade. Veja bem, quando no Brasil o modo de produção se estruturava a partir do modelo escravocrata, a consciência escravista era o nível de consciência dos indivíduos, ou seja, as pessoas pensavam de maneira escravista, pensavam de maneira escravocrata. É por isso que o homem livre tinha uma consciência escravocrata e o escravo também tinha uma consciência escravocrata. Por quê? Porque a consciência individual é determinada pelo ser social. Não é à toa que, na história do Brasil, a gente sabe que, às vezes, alguns escravos, quando recebiam alforria e, de certa forma, conseguiam alguma estrutura econômica na sociedade, o que acontecia? Eles também compravam escravos, eles também tinham escravos. Porque a mentalidade escravocrata era a mentalidade da época. Né? Isso tudo era legitimado, né? Legitimado pela igreja, legitimado pelo Estado. Né? Então, a estrutura superior, a superestrutura social, era determinada pela infraestrutura, inclusive também aí, o nível da consciência dos indivíduos. Por isso que a superestrutura forma esse nível da consciência. A maneira de pensar também aí está relacionada com a estrutura econômica da sociedade. Quando, por exemplo, era proibido à mulher a estadia no mercado de trabalho, essa era a consciência geral. Uma mulher trabalhar fora de casa, que não seja cuidar dos filhos da casa, seria um absurdo. Com a necessidade da mulher no mundo do trabalho, essa consciência também desaparece. Né? Então, não é, na leitura marxiana, a mudança de consciência que leva à mudança na estrutura econômica. É exatamente o contrário. É porque houve a necessidade da mulher entrar na estrutura econômica da sociedade, ou seja, ingressar também no mercado de trabalho, que a consciência também vai se transformando, vai se modificando. E hoje em dia, por mais que ainda apareçam resquícios em algumas sociedades que tenham uma certa herança tradicional desse trabalho da mulher fora de casa, mas hoje em dia, por exemplo, mesmo na nossa sociedade brasileira, isso não é visto de maneira tão extraordinária. Né? Então, muda a estrutura econômica, muda também o nível de consciência dos indivíduos. Na contradição entre forças produtivas e relações de produção, há um momento de revolução. Né? Então, a estrutura econômica da sociedade ela é constituída das forças produtivas e das relações de produção. O que são essas forças produtivas? São todas as ferramentas que o ser humano tem para produzir. O que são as relações de produção? São as formas como as pessoas se organizam a partir dessas ferramentas. Okay? Então, à medida que as ferramentas, né, que as forças produtivas elas vão se modificando, elas vão promovendo um conflito, vão promovendo uma crítica à maneira como as pessoas se organizam para produzir. Vamos pensar aqui na passagem da sociedade feudal para a sociedade burguesa, capitalista, por exemplo. Na sociedade feudal, a organização de produção era o trabalho manufatureiro, o trabalho artesanal, as corporações de ofício. E a estrutura econômica, as relações de produção determinavam bem essas relações. Né? Você tinha no topo da pirâmide social a aristocracia, formada pela nobreza e pelo alto clero. Né? Abaixo dele você tinha os comerciantes, né? A burguesia, né? Aquela classe ali que estava começando a ascender ali entre os séculos XVI e XVII. Foi dentro da burguesia, inclusive, que nasceu a indústria capitalista. Certo? Abaixo dele você tinha os produtores, os camponeses, né? Os artesãos e tudo mais. Certo? Então, você tinha ali mais ou menos quem na estrutura econômica, né? Coordenando a estrutura econômica. Aqui embaixo, né, os produtores diretos, né, os camponeses, né, os artesãos. No comércio, você tinha a burguesia em expansão. Né? Você tinha ali os comerciantes, né, que giravam, né, a economia. E acima deles tinha a aristocracia, que era a burguesia, portanto, era uma classe
politicamente influente, mas economicamente ociosa, né? E ela era que regulava a economia, certo? O que acontece então com a Revolução Industrial, ali que foi encabeçada sobretudo pela burguesia? As ferramentas de produção, elas começam a se modificar, certo? Ou seja, começa a surgir essa nova força produtiva que é a indústria capitalista. E ela começa a entrar em conflito com as relações de produção, porque no modelo feudal de sociedade aristocrata, a economia ela se fundava no trabalho servil e ainda com a presença de escravos. E essas relações de produção eram incompatíveis com a indústria capitalista. Então, nessa contradição entre as novas forças produtivas nascentes e a relação de produção do antigo regime, gera-se um momento de conflito, né? E aí, todos aqueles conflitos ali ao longo do século XVIII, na Inglaterra, na França, depois chega até os Estados Unidos, e aí os movimentos que entre o final do século XVIII e século XIX chegam também aqui no Brasil, que vão gerar então todo esse período, todo esse momento de revolução, que proporcionarão então aí a mudança de um modelo social para outro modelo social, de uma estrutura econômica para outra. Certo? Então, quando as forças produtivas entram em conflito com as relações de produção, tem-se esse momento de revolução. Nesse embate entre as forças produtivas e as relações de produção, há um embate aí entre as classes que compõem aí a sociedade, né? Ou seja, aquelas classes que estão relacionadas nas forças produtivas e nas relações de produção. No exemplo que nós demos, na mudança da sociedade feudal para a sociedade capitalista, entra um embate aí as forças produtivas da burguesia e as relações de produção determinadas pela aristocracia. Então, quem entra em conflito aí? A burguesia e a aristocracia, né? O campesinato, o trabalho artesanal, a aristocracia, ou seja, as classes que compunham a estrutura econômica da sociedade entram em conflito com aquela classe que determinava aí as relações políticas e determinava, inclusive, as próprias relações econômicas da sociedade. Então, quando entra em conflito aí forças produtivas e relações de produção, nesse momento de revolução, entram em conflito as classes sociais, que compõem aí os grupos da sociedade. E o que é classe social? A classe é justamente um conceito aqui criado pelo Marx para definir essa posição que os indivíduos têm nas relações de produção, né? É escravo, é servo, é burguês, é proletário, né? Trabalhador direto, é aristocrata. Ou seja, essas relações em cada tipo de sociedade, nessa posição em cada tipo de sociedade, vai definir aí a classe dos indivíduos, né? E todo momento de revolução é um embate entre as classes. Para Marx, é inclusive esse próprio embate, a própria luta de classes, o motor da história, né? A história ela se modifica, se transforma a partir desses conflitos, desses embates aí entre as classes sociais. Sempre foi assim na mudança de um tipo de sociedade para outro tipo de sociedade. Vê-se isso bem evidente, bem claramente, ali ao longo do século XVIII, na passagem do antigo regime para o novo regime, né? Da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Uma sociedade ela só desaparece depois de produzir tudo o que tiver sido capaz de produzir. E uma nova sociedade ela não surge sem que ela tenha sido gerada no seio da antiga sociedade. Então, as transformações sociais para Marx, a mudança de uma sociedade para outra para Marx, não é resultado de uma imposição de vontades particulares. Não é o interesse de um grupo de indivíduos que impõe a sua vontade sobre todos. Isso acaba acontecendo na definição das novas classes, claro. Mas essas transformações elas são inerentes ao próprio movimento da história, à própria transformação social. Mais uma vez ali, essa passagem do antigo para o novo regime é bem emblemático disso. Por exemplo, de onde nasceu e onde foi gerada a burguesia? Na sociedade feudal. A burguesia é fruto da sociedade feudal. A burguesia começa a nascer desde ainda do final da Idade Média, quando algumas pessoas que não tinham título de nobreza e prestavam serviços, né, para os reis, para os monarcas, e recebiam em troca, por exemplo, terras, né?
E aí eles começaram a botar pessoas para trabalhar nessa terra, né, consolidando ali o modo de produção feudal. E aí esse grupo aí, que a partir do trabalho na terra foi se desenvolvendo, foi progredindo, foi enriquecendo, né, foi também aquela que conduziu à expansão comercial, né? O comércio estava na mão também desse grupo social aí que não tinha sangue azul, né, não vinha da aristocracia, mas que conseguiram progredir por conta do trabalho. E aí, graças à expansão comercial também, dentro desse grupo, foi possível financiar aí as novas pesquisas, as novas investigações, o trabalho da ciência e o nascimento da indústria. E aí, quando chega na indústria, entra em conflito aí, com a estrutura econômica social. Ou seja, a sociedade feudal, ela produziu tudo aquilo que ela daria conta de produzir. Só que chega um momento de desenvolvimento humano que a sociedade feudal, o antigo regime, não produz mais nada que favoreça o crescimento e que seja adaptável à nova estrutura da sociedade, certo? Então, a organização da sociedade feudal ela se torna um empecilho para o desenvolvimento e para o progresso. Ela não consegue mais aí oferecer muito para as sociedades humanas, né? Então, aí, todas as ferramentas que ela tinha dado conta de produzir, ela produziu, né? O conhecimento necessário, as relações necessárias, né? A intelectualidade burguesa. Lembrando aqui que a burguesia, nesse momento, é uma classe revolucionária, né? É uma classe intelectualmente ativa e culturalmente rica, né? Ou seja, o conhecimento, a ciência, ela foi financiada aí nesse período, né, do final do Antigo Regime pela burguesia também, né? E era essa classe também aí que era a classe intelectualmente ativa. Por isso que as grandes revoluções ali, desde o final do século XVII ao longo do século XVIII, teve a presença marcante da burguesia, no movimento iluminista, na Revolução Francesa, nas revoluções aí na Inglaterra, como a Revolução Gloriosa. Todas elas tiveram a participação aí desse grupo em ascensão e desse grupo revolucionário que foi então a burguesia. Então, a sociedade feudal produz todas as ferramentas que foi capaz de produzir, todas as ferramentas que foi capaz de produzir, e produziu inclusive as ferramentas que dariam fim à sua própria existência, né? Então, o fim de uma sociedade é gerado pela própria sociedade, porque a burguesia é filha da sociedade feudal e é ela quem põe fim também à sociedade feudal, graças a todo o desenvolvimento aí pelo qual ela passou, certo? Então, a nova sociedade, que é a sociedade moderna, burguesa, industrial, capitalista, ela foi gestada no seio da antiga sociedade. Marx via isso também em relação ao próprio capitalismo, né? Na sua obra intitulada O Manifesto do Partido Comunista, o Marx escreveu isso junto com Engels, né? O capitalismo cava ele mesmo a sua própria cova, né? Ou seja, assim como a sociedade feudal criou as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento e também para o seu fim, a sociedade capitalista também construiria as ferramentas para o seu progresso e, consequentemente, para o seu fim. Mas isso não aconteceria até que o capitalismo tivesse construído e desenvolvido tudo aquilo que desse conta de desenvolver. Ok? E aí, por último, o sétimo ponto da leitura de Marx, né? O Marx faz uma distinção das etapas da história humana a partir da estrutura econômica da sociedade. Então, como para Marx a base da sociedade é a economia, né? Então, à medida que a estrutura econômica vai mudando, o tipo de sociedade também vai mudando, né? E o Marx identificou ao longo da história da humanidade alguns modelos econômicos, né? O modelo, por exemplo, que ele identifica no Oriente, né, o modelo que ele chamou de produção asiática, que está fundado aí na submissão ao tributo estatal e ao trabalho forçado. No Ocidente, né, ao longo da história humana, ele identifica aí 4 modos de produção, né? O comunismo primitivo, que isso na verdade existe aí para a humanidade como um todo, lá nas primeiras sociedades, né? Quando a produção ainda não tinha passado pela divisão social do trabalho, né? Aquilo que era produzido por todos e também para o benefício de todos, né? O Marx chama esse primeiro modo de produção de comunismo primitivo, né? À medida que o ser humano foi desenvolvendo ferramentas, foi mudando as relações de produção, essas relações de produção
foram aí gerando as classes sociais e mudando a estrutura econômica, né? Daí que o comunismo primitivo abre espaço para o modo de produção antigo, né? Que é a sociedade escravocrata, fundada aí sobre o modo de produção do trabalho escravo, né? Onde o trabalhador direto é propriedade privada do senhor. Esse modo de produção vai ser substituído pelo modo de produção feudal, né, fundado aí na servidão, ou seja, o trabalhador ele não é mais propriedade, não é posse de um dono, mas as relações de trabalho são as relações de trabalho servis, né, a relação aqui é senhor e servo, e a sociedade feudal teve a sua mudança, a sua transformação para o modo de produção burguês moderno, né, que é o modo de produção do capitalismo, certo? Então, para Marx, à medida que as estruturas econômicas da sociedade mudam, muda-se também aí o tipo de sociedade, certo? E é sempre o próprio movimento interno da organização de produção que vai levando a essas transformações. Essa maneira de identificar aí a história da humanidade, tendo como base, né, a estrutura econômica da sociedade, investigando a história a partir dessa estrutura econômica, ficou conhecido aí em Marx de materialismo histórico, né? Materialismo por quê? Porque a base da estrutura social é a economia, né? Ou seja, a base da estrutura social é uma base material, como eu disse no começo da aula. A primeira necessidade que o ser humano tem que satisfazer são as necessidades materiais, comer, beber, se proteger, né? Elementos, roupas, calçados, prédios, casas, para se proteger aí da natureza. E todo o desenvolvimento técnico e científico que o ser humano realizou para, né, se proteger. Então, tudo isso são necessidades materiais, né? Por isso o materialismo, né? Marx vai chamar de materialismo dialético, porque tem sempre partes contrárias ali, né? Sociedade feudal, por exemplo, você tem ali as classes que são antagônicas, são contrárias. Em todo momento você tem aí essas classes que são contrárias e antagônicas. Por isso, materialismo dialético. E aí, quando você olha a sociedade, a história da humanidade a partir desse viés, né, você tem aí um método chamado de materialismo histórico, que é a investigação da história da humanidade a partir dessa base material, a partir dessa estrutura econômica da sociedade. Eis aí, então, o enfoque economicista dado por Karl Marx para investigar as sociedades humanas, para investigar a própria história da humanidade, certo? Por isso aí a teoria de Marx é chamada de teoria materialista, né? Materialista por quê? Porque na base da estrutura econômica, na base da estrutura social está a economia, a necessidade material de produção. E aí o enfoque economicista na teoria marxiana. Valeu! Obrigado, caro aluno. Aproveite bem a aula, estude, reforce seus conhecimentos e até a nossa próxima videoaula.